Olá, boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Eu sou Miguel Pereira, trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no bairro do Ipicep, aqui em Recife, Pernambuco. E antes de iniciarmos os nossos trabalhos, que hoje abordaremos o tema do capítulo 12 do Livro dos Médiuns, da pneumatografia e da pneumatofonia, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazermos uma prece para que tenhamos a assistência da espiritualidade boa e amiga. Senhor Jesus, mestre e amigo, aqui nos encontramos, Senhor, te rogando a assistência e o amparo para a tarefa da noite de hoje, para que transcorra em clima de paz, de equilíbrio e de harmonia para todos nós. Que tu possa, Senhor Jesus, nos ajudar na compreensão dos ensinamentos desta doutrina maravilhosa que tu nos enviaste a nos ajudando em nossa caminhada evolutiva. Que possamos, Senhor, refletir sobre tudo que estudarmos na noite de hoje, colocarmos esses ensinamentos em prática, buscando a cada dia, Senhor, evoluirmos, crescermos espiritualmente, colocando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo dentro desses ensinamentos divinos. Que tu possa nos envolver em clima de paz e que possamos, na noite de hoje, buscarmos em ti a inspiração necessária para que tudo transcorra da melhor forma possível. Que a tua paz e que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Pois bem, vamos iniciar o nosso estudo do capítulo 12 do Livro dos Médiuns, da pneumatografia, ou escrita direta, e da pneumatofonia, que também é conhecida como voz direta. Então a palavra pneumatografia, ela vem do grego. Pneuma significa vento, sopro, espírito também. E grafia significa escrita. Então, pneumatografia seria a escrita dos espíritos. Então, Kardec define no capítulo 12 lá do Livro dos Médiuns, da seguinte forma, a pneumatografia. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum. Ou seja, não é necessária a mão de um médium para que o fenômeno ocorra. Não é necessária a mão de um médium, como no caso, por exemplo, da psicografia. Basta tomar-se de uma folha de papel em branco, dobrá-lo, e depositá-lo em qualquer lugar, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. E aí o fenômeno vai ocorrer. Feito isso, dispondo uma folha de papel dentro de uma gaveta, então a pessoa tendo as condições devidas, ela, ao cabo de mais ou menos um longo tempo, encontrar-se-ão traçados lá, riscos no papel, letras, sinais diversos, palavras, frases e muitas vezes até dissertações completas sobre determinado assunto. Então, esse é um fenômeno que os espíritos classificaram como de ordem física. Apesar de Allan Kardec gostaria de ter incluída nos efeitos inteligentes. Mas os espíritos explicaram para Kardec que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium na escrita direta é toda material, ao passo que no médium, por exemplo, no médium de psicografia, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Então, o que vai diferenciar, então, já para nós neste tema é que a grafia, a escrita, é independente de intermediário, ou seja,
é uma escrita direta. São os espíritos que escrevem, né? Tanto é assim que os espíritos colocou, né, classificou este fenômeno como um fenômeno de efeito físico, né? Um fenômeno de ordem física e não um fenômeno inteligente, né? Então, para Kardec, né, este fenômeno era um dos mais extraordinários para do espiritismo, né? Ele realmente chama a atenção, algumas pessoas assim consideravam até sobrenatural, né? Mas Kardec vai então fazer uma ponderação, né, em relação a isso, onde ele diz o seguinte, que por mais estranho que possa apresentar, né, esse fenômeno, ele deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio em que ele se fundamenta, né? Então, ele é muito estranho, né? Ele é extraordinário, mas porque não se conhece ou não se conheciam, né, os fundamentos, né, onde ele estava baseado, né? O que é que fazia, né? O que é que fazia com que o espírito, né, produzisse aquela escrita, né? A princípio, quando se começou, né, esses fenômenos, né, se colocava, por exemplo, né, uma folha de papel, muitas vezes dobrada, muitas vezes ela inteira, né, e dentro de uma gaveta, né, junto com um lápis, né. O que é que a pessoa fazia? Ela fechava a gaveta, fechava com chave, guardava a chave consigo e muitas vezes não dava consciência a ninguém, né? Só ele sabia. E se achava que o fenômeno, por exemplo, dependia, né, de ser um papel branco ou dependia da existência do lápis, né, para que o fenômeno ocorresse, né? Mas aí, ao longo dos estudos, né, a evolução do processo, eles foram vendo que muitas coisas foram perdendo o significado. Por exemplo, a questão do lápis, né, eles vão ver, e eu vou explicar mais na frente, que não era necessário, né? O que é que ocorria, né? Quando a pessoa, né, estava trabalhando esse fenômeno, né, colocava um lápis dentro de uma gaveta junto com um papel fechado, quando ele abria aqui olhar o texto, né, tinha um texto escrito, mas com uma cor diferente da do grafite. Ou seja, dava-se a entender que aquele material, aquele texto foi escrito, mas não com aquele lápis, né? E a partir daí começaram-se a se sentir que algo mais precisava ser explicado, né? Porque como é que os espíritos, né? Porque se entendiam, né? Principalmente naquela época, né, das mesas girantes, né, que os espíritos, você percebia a atuação dos espíritos. Então eles movimentavam as mesas, né? Eles suspendiam as mesas, faziam objetos se mover, eles estavam vendo a atuação do espírito. Mas no caso de uma folha de papel em branco, né, dentro de uma gaveta fechada, e você não colocar um lápis, nem nenhum elemento, né, uma tinta, por exemplo, para que eles pudessem registrar, né, o traçado no papel, sem esses objetos, como é que eles conseguiam fazer isso? Então essa foi a primeira questão que Kardec foi levantar para o Espírito São Luís, que isso é estudado no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, também no Livro dos Médiuns, né? Mas deixemos isso um pouco mais para frente, né? Porque a primeira manifestação que Kardec, né, foi comentar sobre esse fenômeno, né, ele foi analisar como estava acontecendo, porque Kardec não foi a primeira pessoa, né, que trabalhou o fenômeno da escrita direta, né, da pneumatografia, né? A gente vai ver que existe um personagem, que eu vou falar mais na frente, que foi a primeira pessoa que começou, né, a pesquisar sobre esse assunto, e foi antes de Kardec, né? Quando Kardec veio trabalhar e colocar essas informações nos livros dos médiuns, né, fazer também as suas pesquisas, alguém já tinha iniciado, inclusive antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? Esse personagem ele começou a apresentar os seus estudos, né, um ano antes, em 1856, né? Então, durante os seus trabalhos, né, ele dizia que esses primeiros fenômenos, né, o sentimento dominante das pessoas eram de desconfiança, né? A primeira coisa que vinha é a ideia de trapaça, né? de um embuste, e alguém estava fazendo aquilo ali, mas não era verdade, era uma ilusão, né? Como muitos mágicos fazem, né? Como muitas pessoas que têm a habilidade com as mãos, né, de trocar, né,
poderia pegar o papel, trocar e a pessoa não ver, colocou na gaveta já um papel com escrito, né? Mas a gente, também naquela época já existia a questão de umas tintas que chamavam tintas simpáticas, né? Que era uma tinta que você escrevia, mas não aparecia o texto logo, né? Então, depois de um certo tempo, era como se fosse invisível, né? Aí, depois, com o tempo, não reagia a algum fenômeno químico ali, e começava a aparecer a escrita mais na frente. Então, isso aí poderia ser utilizado por muitas pessoas para justificar aquele fenômeno, né? Mas o personagem que trabalhou isso era a pessoa de grande respeito, né? Dentro do meio, né? Na França, né? Então ele era um barão. Então ele tinha muita assim influência no meio em que ele vivia, e as pessoas tinham por ele uma grande admiração, né? E principalmente no seu caráter, que era uma pessoa de grande respeito diante daquela comunidade, né? Então Kardec então vai dizer que era possível sim, pois que um abuso da credulidade, né? E ele afirma que jamais não tenha acontecido, né? Mas ele vai então dizer o seguinte, né? Que que do fato de se poder imitar uma coisa, né? Então você tem a escrita direta, alguém está fazendo, alguém de respeito, né? Todo mundo sabe que ele está fazendo da forma correta e alguém está imitando aquilo, né? Então, se alguém imita, não quer dizer que aquilo que ele está fazendo não seja verdadeiro, né? Não seja real, né? E ele acrescenta, né? Porque certos comerciantes, por exemplo, ele vai fazer uma comparação, né? Porque certos comerciantes que vendem vinho, por exemplo, eles vendem vinho falsificado, será uma razão para que não haja o vinho puro, né? Então, ele diz o mesmo acontece com a escrita direta, né? Então, da mesma forma que o comerciante pode vender um vinho falsificado, isso não quer dizer que não existe o vinho puro, né? Então, se alguém está falseando a escrita direta, isso não quer dizer que a escrita direta ela não exista, né? Então, Kardec vai dizer assim, que os que não admitem, né, a realidade das manifestações físicas, geralmente atribuem à fraude os efeitos por eles produzidos, né? Então, se você não consegue entender e você não aceita, você diz logo que é fraude, né? Então, Kardec, né, costumava utilizar essa frase, né, para essas pessoas que não acreditavam e nem estudavam, né, para explicar e dar as suas opiniões, né? Então, Kardec então acrescentar um fato. Então, desde que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos dos espíritos, né, que estes sempre existiram em todos os tempos, né, então diversos fenômenos ocorreram, né, ao longo, né, da nossa história, né. Então, antes de Kardec, ele está querendo dizer que antes dele, muitos fatos de escrita direta ocorreram, né. Mas só que, como ninguém estudava, ninguém tinha a atenção para o fenômeno, né, achava-se só para o campo do sobrenatural, né, do místico, né, mas não ia nunca estudar uma possibilidade de um efeito natural, algo que acontece, mas dentro das leis naturais, né. Então, Kardec vai falar então de um caso que ocorreu, né, e que está na Bíblia, né, e que está no profeta Daniel. É o festim de Baltazar, né? Baltazar era um neto de Nabucodonosor, né? E ele foi o último rei da Babilônia, né? Então, em certa ocasião, ele estava assim em conflito com outros povos, principalmente os medos e os persas, né? Inclusive nesse momento desse festim, né, que Baltazar fez no seu palácio lá, os inimigos estavam próximos, né? Estava às portas, podemos dizer assim, da cidade. Então, Baltazar, nesse dia, ele mandou preparar um banquete, né, para os grandes do reino, né? Então, os grandes lá, eles fizeram um banquete, né, e foram... ele solicitou que trouxessem lá os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Salomão, né? E serviu-se deles juntamente com seus convidados para beber, né, e ficar embriagado, né, aquelas festas, né, que existiam naquele tempo, né. Então, durante aquela festa, né, aquele que estava ocorrendo, surgiram os dedos, né, de mãos, né, e que começaram a escrever na parede, né. Então,
podemos já dizer assim, seria um fenômeno primeiro de materialização, né? Porque foi visto por todos, né? Então apareceram dedos, né? Escrevendo na parede, né? E também o fenômeno da pneumatografia, que seria a escrita direta, né? Não era um médium lá escrevendo, né? Eram os dedos, né? Que surgiram lá, se materializaram e começaram a escrever na parede, né? Então, aí o Baltazar ficou, né, preocupado, ficou, né, querendo entender aquilo que estava acontecendo e chamou os sábios da corte, né, mas nenhum deles, né, conseguiu decifrar a escrita e muito menos interpretá-la, né? E ele ficou querendo premiar quem pudesse trazer uma informação sobre essa mensagem, e mais nenhum dos seus magos, daqueles que trabalhavam com ele, conseguiam trazer qualquer informação a respeito, né, daquela mensagem, né? Então foi então que a esposa do Baltazar, né, entrando dentro, né, do festim, ela lembrou que existia lá um hebreu chamado Daniel, né, e que Daniel já há muito tempo já tinha feito várias interpretações de sonhos, né, de fenômenos que aconteciam lá para o rei, né, Nabucodonosor. E disse que então Baltazar pediu para que trouxessem Daniel para a sua presença, né? E Daniel, se apresentando para o rei, ele foi então explicar o que é que estava acontecendo. E ele disse o seguinte a respeito, né, do fato, né? Ele disse assim que o que estava acontecendo, né, era por conta do poder e da soberba do rei, né, e de tudo que ele fizera de forma indevida. Ou seja, o comportamento do rei não estava de acordo com aquilo que Deus esperava dele, né? E então ele apresentou aquilo ali como uma mensagem e que Daniel então conseguiu interpretar e foi mostrar para o rei, né? Então, assim, por ordem sua, ou seja, ele diz, por ordem de Deus, essa mão, né, foi enviada e essas palavras foram traçadas, ou seja, a mão foi enviada por Deus e os nomes traçados, riscados na parede, né, para que ele pudesse levar essa mensagem até Baltazar, né? E qual foi as palavras escritas lá na parede, né? Então, Daniel leu para o rei, né? As palavras que estavam escritas eram Mené, Tekel e Fares, né? E o significado era contado, pesado, dividido, né? E ele então explicou o significado então do Mené, contado. Então Mené, contado. Então ele disse assim: Deus contou os dias do teu reinado e lhe pôs fim. Tekel, pesado foste na balança da justiça e foste achado em falta, né? Aquilo que Daniel já tinha dito a ele, né? Que o seu comportamento não era aquilo que a divindade esperava dele. Então ele estava fazendo as coisas da maneira incorreta, né? Então ele foi pesado, como se fosse analisado aquilo que ele estava fazendo e que aquilo ali não estava sendo bom para a Babilônia, podemos dizer assim. Então ele teria que perder, né, o poder. Então ele foi pesado e achado em falta. E Fares, né, seria o dividido, ou seja, ele ia perder o reinado, né, e a Babilônia seria dividida. Então, após essa esclarecimento para o rei, né, daquilo, né, a interpretação que Daniel deu para ele, né, nessa mesma noite Baltazar foi assassinado, né, em seu palácio, né, e os medos e persas, que eram os povos que estavam ali junto, né, tentando já invadir, né, aquela civilização, conquistaram o país e dividiram o reino da Babilônia, né. Então esse é um fenômeno de pneumatografia, né, da escrita direta, né, que estava na Bíblia, mas que até então não se tinha muito, né, não se dava muita atenção porque não se entendia, né. Outro fenômeno que ocorreu, né, que consta na Bíblia e que alguns, né, uns sim, outros não consideram também que pode ter sido a escrita direta, são as tábuas da lei de Moisés, né. Que Moisés, né, que pela leitura que se faz lá, não é Moisés quem escreve aquilo ali, mas é como se fosse pela Bíblia Deus escrevendo, né, naquelas tábuas, né, e trazendo ali as leis mosaicas, as leis divinas, né, os 10 mandamentos, né, que estão lá, foram grafados, né, e que Moisés desceu com ela, né, para mostrar ao povo, né, e aconteceu uma série de fatos, né, como ele quebrou aquelas tábuas, né, mas aí é outra história. Mas só para informar que também um outro fato que pode indicar, né,
a presença do fenômeno da escrita direta, né, lá em outros tempos, né? Então Kardec então vai dizer que, mas qualquer que tenha sido o resultado obtido nas épocas, né, ou seja, nessas épocas, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que que se levou a sério o problema da escrita direta, né? Então até então ninguém falava sobre essas coisas, né? Mas a partir do momento que foi vulgarizada, né? Vulgarizado as manifestações seria assim, se tornou comum, ou seja, as pessoas passaram a conhecer o fenômeno, né? Como tinha o fenômeno das mesas girantes, né? E todo mundo começou a ver aquilo ali, então ali se levou a sério o problema da escrita direta, né? As pessoas começaram a analisar e relacionar uma coisa com a outra, né? Então, como eu estava falando, Kardec vai dizer que lá na França a primeira pessoa, né, que obteve, né, que fez estudo, né, com a escrita direta, ele se chama o Barão de Guldenstubbe, né? Ele escreveu inclusive um livro chamado A Realidade dos Espíritos, né? E esse livro foi publicado em 1857, no mesmo ano da publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, no período de agosto de 1856, né, até 1857, ele fez várias pesquisas, vários estudos, né, várias experiências sobre escrita direta e publicou esse livro com um relato de tudo aquilo que ele tinha conseguido. Então, esse livro tem várias ilustrações, né, de escritas, né, de imagens, de desenhos, né, que foi obtido ao longo de todo esse período, né? E ele vai, nesse livro, na página lá 66 e 67, ele vai explicar como foi que tudo começou, né? Como ele foi despertado para esse fenômeno, né? Então, como eu falei anteriormente, nesse período, né, que Kardec também estava para publicar o Livro dos Espíritos, e um pouco antes, teve o fenômeno das mesas girantes, né? Então, essas mesas girantes, ele foi uma das pessoas que estudava e pesquisava esse fenômeno, né? Mas da mesma forma como um pesquisador, né? Como Kardec, como outras pessoas sérias, né? Que tinha naquele fenômeno algo, né? Uma inteligência, né? Os espíritos, né? Que procurava demonstrar a sua realidade, né? Ele querendo demonstrar a sobrevivência dos espíritos para a humanidade. Então, esse barão de Guldenstubbe, ele foi um dos que estudou, né? E ele era uma pessoa que acreditava muito em Deus, e certa feita, né, ele disse assim, no belo dia, né, no dia 1º de agosto de 1856, ele teve uma ideia, um pensamento, né, como se fosse uma inspiração, né, querendo experimentar se os espíritos poderiam escrever diretamente sem o auxílio, né, de um médium, né? Então, conhecendo a escrita direta, né, de Baltazar, que eu acabei de falar, como também de Moisés, né? E também teve um caso na América do Norte, né, que alguns médiuns, né, apareceram alguns escritos ilegíveis junto de alguns médiuns, né, mas que os médiuns alegavam que não foram eles que tinham feito, né? Então, a partir disso aí, ele suspeitou de que realmente poderia existir a escrita direta. Então, ele começou a pesquisar, né? Então, o que foi que ele fez? Ele colocou, né, uma folha de papel, né, como eu falei, né, em branco, dentro de uma gaveta, dentro de uma caixinha fechada, a chave, né? Guardando sempre consigo essa chave, e ele não dava conhecimento a ninguém dessas experiências, né? Então, do dia 1º, né, até o dia 12, né, ele esperou inutilmente sem observar o menor traço de lápis no papel, né? Então, ele ali durante 12 dias, né, não apareceu nada, né? Mas no dia 13 de agosto de 1856, né, ele, para o seu espanto, né, ele notou certos caracteres misteriosos, né, no papel, né? Então, isso apenas, quando isso aconteceu, então ele começou a repetir o fenômeno, né, a experiência, né? Ele começou a cada meia hora, ele pegava um papel, substituía e colocava outro, né? E quando ele pegava aquilo, ele já tinha a escrita, né? Então ficou durante várias horas, né, fazendo essa experiência, e essa experiência foi coroada de êxito completo. Então, a partir desse momento, ele começou a organizar esses estudos, e depois resultou na publicação do livro A Realidade dos Espíritos, né? Um livro, inclusive, traduzido para o português, né? Então, como eu tinha falado, então esse Guldenstubbe, né? Guldenstubbe, né?
ele era uma pessoa de grande respeito lá dentro da sociedade, né, parisiense. Então, ele era muito respeitado. Então, isso aí ajudava, né, e atraía também a atenção de alguns pesquisadores, né? Então, muitos pesquisadores, né, a partir desses trabalhos desse barão, né, Gabriel Delany, né, Arthur Conan Doyle, ou grandes pesquisadores fizeram muitos trabalhos sobre isso que ele realizou, né, em relação à escrita direta, né? Então, a escrita direta ela é obtida, né, como a maioria das manifestações, né, espíritas, não espontânea, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Isso nos diz Kardec. Então, aquelas condições que eu falei lá antes, né? Se a pessoa tem aquelas condições, o fenômeno acontece, né? Então, se a pessoa vai, né, buscar, né, principalmente naquele tempo, estudar aquelas manifestações, mas não tem o recolhimento, né? Não faz a prece, né? Não busca, assim, não acredita naquilo que ele está fazendo, né? Então, certamente que ele não ia conseguir bons resultados, né? Então, além de tudo isso, a pessoa teria que ter a mediunidade, né, que a gente chama de os médios, ele teria que ser um médio pneumatógrafo, né? Então, se não reunisse essas condições, o fenômeno não iria acontecer, né? Por isso que eu falei antes, né? Se a pessoa vai colocar o papel, né, ele colocava o lápis que não precisava, né, e esperava, né? Mas ele teria que ter as condições. Que condições são essas, né? O que as pessoas tinham, né? O recolhimento, a prece e também a mediunidade, né, pneumatrófica, né? Se não tivesse essas condições, o fenômeno não poderia ocorrer, né? Então, esses fenômenos, como esse barão, ele realizava em vários locais, assim, porque achava que era importante, né? É quando Kardec vai fazer o estudo e vai procurar desmitificar muitas coisas, né? Por exemplo, ele fazia que ele obtinha essas mensagens em igrejas, né, sobre túmulos, junto de estátuas e imagens de personagens evocados, né? Então ele procurava sempre fazer nessas condições também, como achando que era uma forma de atrair, né, e de fazer com que o fenômeno ocorresse de uma forma mais, né, contundente, né? E Kardec diz que isso aí é evidente que isso aí não tem influência nenhuma, né, para favorecer o fenômeno, né? Ele diz assim que está provado que o fenômeno ele é obtido igualmente sem esses acessórios, né? E nos lugares mais comuns, como sobre simples móvel caseiro, né? Desde que se esteja nas condições morais exigidas e se dispõe da necessária faculdade mediúnica, né? Então Kardec coloca para a questão da mediunidade e das condições morais daquela pessoa, né? Então, se a pessoa faz a prece, acredita em Deus, que busca a assistência da espiritualidade, então ela reúne aquelas condições para que o fenômeno viesse a ocorrer, né? Então, Kardec vai também colocar essa seguinte informação. Achava-se a princípio que era necessário colocar o lápis, como eu falei, com o papel. O fato, então, poderia ser mais facilmente explicado. Sabe-se que os espíritos movem e deslocam os objetos, como eu tinha falado antes, né? Então, é uma explicação que Kardec está dando novamente, e que eu já comentei um pouco antes, da forma como o fenômeno ocorria. Quando você colocava o lápis e o papel, dava segurança, a pessoa entendia que o espírito estava escrevendo com lápis, né? Mas quando se verificou que não era necessário a presença do lápis, então começou a ficar difícil a se entender o fenômeno, né? Então, para que se fugisse do campo do místico, do sobrenatural, né, é que Kardec, né, fazendo o estudo, ele consulta o espírito de São Luís, né, e ele vai trazer as respostas que Kardec, né, necessita para entender o fenômeno da escrita direta, né? Então isso está lá no capítulo 8, né, os itens 126 e 27, né, do livro dos médiuns, né? Então Kardec ele já tinha estudado antes, né? Então ele agora, falando da pneumatografia, ele faz um resumo daquilo que ele tinha estudado com o Espírito São Luís. E esse resumo é o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que o Espírito não se serve de substâncias e instrumentos nossos. Então ele está dizendo que ele não precisa do lápis, que ele não precisa da tinta. Eles não se servem desses instrumentos, né? E ele vai dizer o seguinte, São Luís, ele mesmo, os espíritos, ele mesmo os produz, né, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal. Ou seja, eles manipulam, né,
o fluido cósmico universal, e dessa manipulação ele consegue produzir, né, objetos, pode produzir tinta, né, ele pode produzir o que ele precisa para realizar a escrita direta. Né? Então ele diz uma outra coisa importante, ele busca esse elemento e que submete por sua vontade as modificações necessárias para atingir o efeito desejado. Então ele vai manipular o fluido cósmico universal, e com essa manipulação eles conseguem, né, realizar aquilo que ele pretende. Então, se ele quiser escrever com a tinta vermelha, então ele manipula esse fluido cósmico universal, né, com a sua vontade, né, e faz a modificação nesse elemento, e com esse elemento modificado ele realiza, né, a escrita direta, né, faz com que surja, né, os traços, né, as letras, as linhas, os desenhos lá, né. Então, assim, tanto pode produzir o grafite do lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, né? Então, porque aparecia várias qualidades de traço, de desenhos, de imagem, né? E às vezes até a impressão é como se fosse uma impressão tipográfica, né? Que deixava até aquela marca, né, de alto relevo lá no papel, né? Então os espíritos conseguiam até fazer isso, né? Então o que é que o Espírito São Luís vai escrever, né? Que simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. É a vontade e a permissão de Deus, né? Então o que é que ele está querendo dizer para Allan Kardec, né? Que sobre esses elementos materiais disseminados no espaço, por todos os pontos do espaço, né? Na atmosfera, por exemplo, né? Os espíritos eles têm um poder, né, de que a gente está longe de suspeitar. Então veja o que ele diz, né? Que eles têm o poder de manipular esses elementos materiais, né? E que nós estamos longe de suspeitar, né? E é por isso que ele diz lá, né? É a vontade, então ele pode, através da vontade, manipular esses fluidos, né? Mas também diz lá, a vontade de Deus. Então, nas perguntas que Kardec faz ao Espírito de São Luís, ele pergunta se alguém poderia modificar uma substância que é salutar para uma que seja venenosa, né? Ele diz que ele pode, mas ele não faz porque Deus não permitiria. Ou seja, nem tudo que os Espíritos querem fazer, eles podem, né? Porque existe um mecanismo, uma lei, né, que trata de todas essas questões, né? Então, em duas respostas lá dos Espíritos, né, nesse diálogo de Kardec com o Espírito São Luís, ele coloca essa questão, né, que nós estamos longe de suspeitar daquilo que eles são capazes de realizar com esses elementos lá do fluido material e dos elementos também do mundo material, né? Então, pode eles, pois, concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponde a dos objetos materiais, né? Então, tem casos lá, como ele relata, de um senhor que aparece para uma doente, né, com uma caixinha de rapé. E a caixinha era semelhante, para a mulher, era igual a que ele tinha em vida, né? Ele conseguiu causar, né, dar àquele objeto a aparência, né, de como se fosse um objeto real, né? Então, então o Espírito diz: tereis provas, né, mais na frente, da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco, né? Então, em duas respostas, ele reforça aquilo que ele disse, né? Que os espíritos são capazes de muitas coisas que nós estamos longe de suspeitar da capacidade desses espíritos, né, na realização dessas tarefas, né? Então, Kardec, então, concluindo, né, esse tópico da pneumatografia, ele vai dizer o seguinte, né, que se considerarmos a escrita direta quanto às vantagens que ela pode oferecer, diremos que até o presente a principal utilidade consiste na constatação material de um fato importante, a intervenção de um poder oculto que encontra nesse processo um novo meio de se manifestar, né? Então, o Kardec já fica, então, como foi falado aqui, né, sobre as pancadas, né, que a gente estudou a tipologia, que seria o estudo da comunicação através de pancada, né? Kardec disse que por mais avançada que você consiga, né, trazer uma mensagem através da tipologia, ela nunca vai conseguir se igualar a uma mensagem através da psicografia, né? A velocidade, né, e a quantidade de informações que você precisa através das pancadas você não iria conseguir.
E ele diz também para a mesma coisa em relação à pneumatografia, né? Por quê? Porque ela geralmente são espontâneas, né? Mas se limita a palavras, sentenças, frequentemente sinais ininteligíveis, né? Eles são obtidos em várias línguas, né? Mas ainda não serviram às conversações contínuas, é isso que ele fala, né? E rápidas que a psicografia e a escrita pela mão do médium permite, né? Então, ela é mais um fenômeno, né? Que serviu e serve ainda como um meio de esclarecer as pessoas, né, sobre a realidade do plano espiritual, da sobrevivência dos espíritos, né? Mas ela foi utilizada nesse sentido, né? Não para trazer, né, um trabalho como um trabalho de Chico Xavier, por exemplo, que através da psicografia ele produziu mais de 400 livros, né? Então, através da escrita direta, a gente não foi assim o canal escolhido, né? Pode ser até que consiga assim, fazer muitas coisas, né? com esse fenômeno, mas os espíritos não utilizaram ele para ser o meio de se trazer as comunicações para o mundo, né? Para o nosso mundo, né? E sim através da psicografia, né? A gente vai, se parasse assim para fazer alguma análise assim disso aí, a gente ia ver, né? Se a gente fosse receber essas mensagens prontas, né? Então ficaria muito fácil para a gente, né? A gente ser um médium pneumatógrafo, né? Ficar junto de um papel e ali aparecer todo o texto, né? Um livro prontinho, para a gente só fazer o encadernamento e depois estudar, né? Então a gente vê que não é por aí, né? Então é todo um trabalho da espiritualidade, cuja finalidade é fazer o despertar da realidade dos espíritos, mas também estimular o trabalho de desenvolvimento espiritual nosso, da criatura humana. Se a gente recebesse isso pronto, né, talvez a gente não iria evoluir, né, da forma como a espiritualidade espera de cada um de nós, né? Então, dessa forma, Kardec então conclui o trabalho, né, da pneumatografia, né? Então, ele inicia então a pneumatofonia, né, que é um pouco menos extenso, né? E ele vai falar, né, primeiro o conceito da pneumatografia, né? Pneumatofonia, né, seria a voz dos espíritos, né? E vem do grego pneuma, que significa ar, sopro, vento, como eu falei antes, e fone, que significa som, voz. Então, voz dos espíritos, né? Então, de tudo aquilo que a gente já falou antes, né, de pneumatografia, serve para a pneumatofonia na questão da manipulação de fluidos, né, que os espíritos têm essa capacidade, né? Então, se os espíritos, né, Kardec coloca assim, dado que podem produzir ruído e pancadas, né, os espíritos podem igualmente fazer com que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, e assim, ao nosso lado, como nos ares. E este fenômeno é que damos o nome de pneumatografia, né? Então, ele diz assim, se o espírito ele pode manipular, né, esses elementos, ele também pode criar vozes e fazer com que a gente escute, né, essa voz como se fosse uma voz aqui do nosso lado, né? Então, primeiro ele vai dizer em seguida que a gente tem que ter o cuidado, né, para não estar tomando esses zunidos que a gente escuta muitas vezes assim, de uma porta, né, batendo, né, ou fechando e faz aquele barulho, né, com o som pneumatógrafo, né? Que ele diz assim, que os sons pneumatofônicos, né, eles exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental, né? Então, é alguma coisa assim que você, quando escuta um som, você escuta um som claramente, né? Não é um barulho, né, um zunido, né, que você está escutando, né? É algo assim completo, né? Então, os sons espíritas pneumatofônicos se produzem de duas maneiras, né? Ele diz assim, muitas vezes uma voz interior que repercute em nosso foro íntimo, né? Não tendo, porém, material as palavras, né? Conquanto seja claramente perceptíveis, né? E outras vezes são sons exteriores, né, que assim, e são nitidamente articulados, né, como se proviesse de uma pessoa falando do nosso lado, né? Então, às vezes é uma voz interior que repercute em nosso íntimo, nada tem de material, né? E muitas vezes é um som mesmo exterior, como se tivesse uma pessoa falando com a gente do nosso lado, né? E ele diz assim, de um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado, né? Então,
esse fenômeno de pneumatografia, né, eu pesquisando para o estudo da noite de hoje, a gente encontrou, né, no livro Missionários da Luz, no capítulo 10, sobre materialização, né, porque não é muito fácil encontrar fenômenos de voz direta, né, assim, como assim, da escrita direta, porque são fenômenos que ocorreram mais naquela época lá da codificação, né, não é muito comum acontecer, né. Por exemplo, essa parte que ocorreu, esse fenômeno, foi numa reunião de materialização, né? Então, dificilmente um centro espírita hoje trabalha a materialização, né? É muito difícil, né? Trabalha mais a parte, né, doutrinária, né, estudos, né, mas essa parte de materialização se trabalha muito pouco, né? Então, nesse capítulo, do capítulo 10, André Luiz, né, juntamente com Alexandre, né, eles vão se encontrar com um benfeitor espiritual que trabalha numa casa, né, que realiza sessões de materialização, né. Como André tem interesse em conhecer esses fenômenos, o Alexandre levou ele nesse lugar para ele que pudesse ele analisar e estudar isso aí, né. Então, eles chegaram 50 minutos antes do início da reunião, né, dos trabalhos, né, que ia ser feito, né, e aos poucos foram chegando os trabalhadores, né. Mas eles vão logo comentando que a forma como eles chegam, né, a forma como era necessária para uma reunião de materialização, é de muito silêncio, né, é de muito respeito, né, é de muito cuidado, né, para que os pensamentos, as ideias não possam interferir nos fluidos que estão sendo manipulados, né. Então, quanto mais, né, você eleva a sua vibração, melhor o trabalho a ser realizado, né. Então, inclusive nesse dia, né, André Luiz diz que chegou um trabalhador que tinha tomado muita bebida, né, bebida alcoólica, né, e ele não demonstrava para as pessoas que tinha tomado muita bebida. Mas para a reunião, os fluidos que ele exalava pelos poros, né, pelas narinas, né, pela boca, aquilo ali interferia na manipulação desses fluidos que iriam ser feitos naquela noite. E isso aí teve que ter um trabalho, né, imenso da espiritualidade para isolar, né, aquela criatura, para que aqueles fluidos não interferissem nos trabalhos, né. Fora isso, notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, né, disse então Calimério, né, que era o mentor espiritual, né, aquele que dirigia os trabalhos da casa, o nome dele era Calimério, né. Então ele pediu ao controlador mediúnico, né. O controlador mediúnico ali seria a pessoa que estava junto do médium daquela noite, que iria participar do fenômeno, né, de materialização. Ele seria a pessoa que ia ser materializado para as pessoas presentes naquela reunião, né. Então, o nome dele era Alencar. Então, Calimério, né, pediu a Alencar que era necessário extinguir, né, acabar o conflito daquelas vibrações, né. Então, nossos amigos, né, seus encarnados, ignoram ainda como auxiliar-nos, ou seja, a gente participando de muitas vezes dessas reuniões, em vez de estarmos ajudando o plano espiritual com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, né, e ficamos atrapalhando o desenvolvimento dos trabalhos espirituais. Imagine um trabalho de materialização, né? Então, ele pediu para que fosse melhor que eles se abstivessem de se concentrarem naquele momento. E pede para que ele dê essas informações aos encarnados, né, para que eles passem a mudar, né, a vibração espiritual. Mas Alencar, naquele momento, se encontrava sob grandes preocupações, né? Então, diante das múltiplas obrigações dele, né, que ele deveria desempenhar, e como existia ali Alexandre, né, e existia André Luiz, que poderiam ajudar, então ele aproveitou e solicitou a ajuda de Alexandre, né, que ele, né, Alexandre se colocou à disposição imediatamente, né? Então, Alexandre já foi logo tomando a frente, dizendo: André, improvisemos uma garganta ectoplásmica, né? Uma garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. E identificando minha inexperiência, André dizendo, né, ele acrescentou, Alexandre diz: não precisa inquietar-se, bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Então veja como é que as coisas funcionam, ou seja, ele está dando a entender que a gente falou lá do Espírito São Luís, dizendo que a gente está longe de entender o poder que os espíritos têm de manipular esses fluidos espirituais, né? Então, André Luiz já nos passa para a gente uma informação de como é que eles trabalham lá, como é que eles produzem, né,
um equipamento, um aparelho, né? Um objeto, algo no plano espiritual, através de quê? Ele diz assim, bastará, ou seja, André Luiz vai ajudar Alexandre mentalizando, ou seja, André Luiz é um médico, então ele sabe como é o formato de um aparelho vocal, né? Então ele mentalizando aquilo ali, ele ajuda Alexandre na preparação daquele objeto no plano espiritual, né? Então ele muito preocupado, né? E Alexandre então considerou mais uma vez, acrescentou a força nervosa do médium, né? Então ele está falando já do ectoplasma, né? É matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais, né? Então ele está dizendo que o ectoplasma, né? Você consegue trabalhar através do pensamento, né? O poder que o pensamento tem, os espíritos que dominam, né? Que tem um grande poder do pensamento, eles conseguem manipular esses fluidos, os fluidos. E um desses fluidos, né, se combina com um ectoplasma que está sendo saindo do meio, né? Então, logo após, Alexandre ele tomou uma pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, né? Então, ou seja, que vai saindo do corpo do meio, né? Que se exteriorizavam particularmente através da boca, das narinas e ouvidos do aparelho mediúnico, ou seja, do médium, né? E como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluídico, né? Então ele vai dizendo as coisas que ele estava manipulando lá no plano espiritual, né? Ele guardava na mão gesso fluídico, ou seja, ele ia trabalhar para fazer com que o gesso você manipula, ele é mole, depois ele se torna rígido, né? Então é como se fosse um gesso fluídico que ele vai manipular para depois tornar rígido lá no plano espiritual. Então começou a manipulá-lo, dando-me a impressão, André Luiz, de estar completamente alheio ao ambiente, ou seja, estava usando todo o seu poder mental, né? Se desligou de todo o meio, de todo o ambiente ali em que ele se encontrava e focou a atenção e a mente na elaboração daquele instrumento, né? E aos poucos, André Luiz diz, vi formar-se sobre os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação, né? Aí ele vai dizer, no íntimo do esqueleto cartilaginoso, já está falando do aparelho já formado, né? Esculturado, ou seja, ele foi preparado com perfeição na matéria ectoplásmica, né? Organizam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, né? Elásticas e completos na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons movimentando as cartilagens aritenoides, né? Ou seja, tinha todas as características, né, de uma garganta, né? E ele até os elementos, né, da corda, a fenda glótica, tudo, né, que existe numa garganta, né, real, né, aqui do plano material, eles conseguem fazer lá, né, com o pensamento, né, com manipulando esses fluidos, né, igual, idêntico, né? Então isso aí bate com aquela informação daquela caixinha de rapé, né? Então o homem ele usava uma caixinha de rapé. Então ele conseguiu dar àquela caixa o formato que ele queria, né? A forma que ele queria dar, do mesmo jeitinho de uma caixa real. Então também Alexandre conseguiu fazer essa garganta, né? Podemos dizer assim, artificial, né, lá no plano espiritual, mas idêntica a uma garganta aqui do plano material, né? Então formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica do Alexandre uma garganta irrepreensível, né? Então quando ele vai dizer irrepreensível, ou seja, uma garganta, né? Só que não era uma garganta aqui material, real, né? Mas como dizer assim, uma cópia, né? Uma imitação daquilo que é aqui no plano material, né? E André Luiz agora vai dizer o fenômeno da voz direta, né? Ele vai dizer, com assombro, né, surpreso, né, verifiquei que através do pequeno aparelho, né, a garganta artificial, né, improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas, então ele está dizendo mais ou menos como é que eles conseguem fabricar, né, produzir o som lá, né, guardados na sala, ou seja, ele utiliza até os sons ambientes, né, manipulam esses sons ambientes, né. Nossa voz, ou seja, era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Ou seja, o que eles falavam lá, no plano espiritual, com aquela garganta que eles fabricaram lá, aqui no plano material, os encarnados conseguiam escutar, né?
Então, é aquilo que está lá na definição da voz direta. É você escutar um som como se tivesse alguém aqui do seu lado, né? Então, André Luiz e Alexandre produziam esse som ali naquele ambiente, naquela sala. Ninguém estava vendo, nem ele, nem a garganta, mas o som que eles produziam lá escutava-se no ambiente, né? Naquela reunião de materialização, né? Então, aquilo ali foi feito não para... Ainda não era a materialização do espírito, né, Alencar, né? Mas foi uma preparação. Então, fez-se essa garganta para que Alexandre pudesse falar com as pessoas e dar a mensagem, né, que o mentor espiritual pediu, que foi o seguinte. Então, Alexandre encerrou aquela reunião, a sua participação naquele momento, né, solicitando aos presentes, né, através do instrumento que ele criou, né? E a voz e a mensagem que ele passou para os presentes foi a seguinte: meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração, né? Ou seja, ele pediu para que as pessoas modificassem a sua vibração, que a forma como estava se comportando estavam atrapalhando o plano espiritual na realização daquela tarefa, né? Então, feito isso, né, eles passaram escutando aquela voz direta, né, passaram a se mudar o comportamento, e em seguida foi feito o trabalho de materialização, né, de Alencar, né, junto àqueles participantes daquela reunião, né. Então, dessa forma, a gente chega ao final do nosso estudo, né, de pneumatografia e pneumatofonia, né, a escrita direta, né, e a voz direta dos espíritos, né, que são dois fenômenos que aconteceram mais, né, no início da codificação, né, e que têm a sua utilidade, né, como forma de demonstrar a realidade do mundo espiritual e dos espíritos, né. E a gente sabe que esses fenômenos, né, não são utilizados, né, principalmente porque no momento a gente nós não estamos ainda preparados, né, talvez para tudo aquilo que elas podem proporcionar, né. Como eu falei da escrita direta, né, caso ela tenha a possibilidade de se fazer vários livros, imagina, né? Mas, a princípio, né, a gente ainda precisa desse trabalho, né? Quantos médios trabalham na psicografia, né? Quando o médico está trabalhando na psicografia, ele está trabalhando, fazendo o bem a outras pessoas, mas também está fazendo o bem a si mesmo. Ele está evoluindo e está ajudando outras pessoas a evoluírem, né? Então, se esse trabalho já viesse pronto, talvez a atenção, o interesse, né, talvez não fosse o mesmo, né, de um trabalho como esse de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, né, que faz com que as pessoas se interessem, busquem, né, e aí vai também se interessando pelo conteúdo do material que ele está colocando para todos nós, né. Então, tanto a escrita direta como a voz diretas são recursos que a espiritualidade tem e que pode ser utilizada de diversas formas, né, e que certamente no futuro, né, a gente vai ter muitas informações, né, muitas possibilidades de trabalho nesta área, né, e aguardemos, né. Então, que possamos então agradecer nesse momento, né, por mais, né, esse trabalho da Casa Alta de Souza, né, de divulgação doutrinária, né, que possamos ter atingido o nosso objetivo de trazer, né, conhecimentos acerca do estudo, né, da mediunidade, né, e aguardemos então novas oportunidades que possam surgir e elevamos então nesse instante o pensamento a Deus para agradecermos por mais este trabalho na casa da Casa Alta de Souza, né? Então, Senhor Jesus, nesses instantes, nós elevamos o nosso pensamento para agradecer por esta atividade que estamos realizando na Casa Alta de Souza, através dos canais virtuais, levando, Senhor, os conhecimentos dessa doutrina maravilhosa, que tanto tem contribuído para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E possamos, Senhor, meditar sobre tudo aquilo que conversamos na noite de hoje, buscar também conhecimentos sobre o assunto, sobre tudo aquilo que foi falado, procurando enriquecermos de conhecimentos espirituais que nos ajudam na nossa caminhada evolutiva. Que a tua paz e que o teu amor faça-se presente conosco, hoje e sempre.